Gente, boa noite, tudo bem? Acho que deu uma... Oi, Boa noite, tudo bem? boa Olha só, noite. foi super fácil, hein? Oi? Foi super fácil. Deixa eu Foi tentar super aqui rápido. o áudio. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Tem que colocar os dois Legal. lados, senão não acontece. Ai, que bom que deu certo. Tava aqui Ufa, deu tentando, tudo né? certo. Boa noite, Boa gente. noite, gente. O pessoal tá chegando aí. Eu convidei aqui algumas pessoas, divulguei lá no meu Insta da RFT também, né? E divulguei em alguns canais meus. Mas, enfim, hoje é o nosso primeiro projetinho aqui, na verdade, esse projeto vai ser aí uma série de lives que eu vou trazer e fazer aqui para ir de encontro, né? Acompanhando ali o canal, o trabalho que eu venho desenvolvendo no canal. Mas, na verdade, eu acho também interessante fazer esses collabs, porque eu tenho muitos amigos, como a Samantha, que são profissionais incríveis, que a gente consegue fazer umas parcerias legais, disseminar conteúdos também. Eu acho que essa é a ideia aqui hoje. Bom, já aproveitando, já dando início, né? A gente vai falar um pouquinho, né? Montei aqui um roteirinho do que a gente vai falar, fiz aqui uma breve colinha e tal, para ter esse norte aí, esse direcionamento, para que nós possamos adentrar no assunto, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre moda e arte, já vou passar a bola para a Samantha, mas primeiro eu vou dar fazer uma breve apresentação aqui, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel, ou muito conhecida aqui pela maioria dos meus alunos, professora Raquel Fonteles. Tem muito aluno aqui da Anhanguera, da época que eu lecionei lá, da Embi Morumbi também, da pós-graduação, que eu acabei agora no mês anterior. Esse material vai ficar gravado, mas já aproveito deixando aqui uma saudação para todos, que eu guardo todos com muito carinho, né? A gente tem um breve contato ali com eles, mas a gente acaba marcando ali uma vida, marcando a vida deles. Eu acho que essa é a paixão pela docência, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Na verdade, esse projeto é uma série de lives que eu quero trazer, que eu vou dar início. Convidei a Samantha para a gente falar sobre moda e arte. Não foi à toa, porque a Samantha ela é uma profissional do meio, da área, que ela entende muito. Eu vou trazer aqui alguns insights, vou trazer aqui algumas falas, mas ela vai trazer ali a sua visão de acordo com o seu know-how. Bom, fazendo assim uma breve apresentação, eu sou a Raquel Fonteles, como eu falei, eu estou à frente ali da RFP Soluções Criativas, que é um projeto que eu venho desenvolvendo aí já tem uns 3 anos, e que a ideia o trabalho que eu faço junto ao canal e à minha página é disseminar conteúdos voltados à moda, marketing, desenvolvimento humano, gestão de pessoas e criatividade. E a ideia desse projeto aqui, que eu estou dando início com a Samantha, terão outros convidados incríveis, profissionais incríveis também, é que a gente possa incrementar, né, melhorar ainda mais esse conteúdo e trazer mais informação para vocês. Eu vou só passar a bola agora para a Samantha falar um pouquinho a respeito dela e um pouquinho também do que ela faz, né, nesse entorno aí de moda e arte, porque ela é assim, é a pessoa dentro do que a gente vai falar aqui hoje. Samantha, estou te passando a bola aí. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Samantha Facnelli, né? Eu também sou professora de artes, trabalhei junto com a Raquel na Anhanguera, já dei aula no Senac, já dei aula no Instituto Europeu de Design, já palestrei para várias empresas. Trabalho com arte em si, mais voltado para a ilustração. Então, trabalhei durante 7 anos com a Faber-Castell, ilustrando para a Faber. Já trabalhei na área de animação, já trabalhei em muitas áreas, mas assim, na área de moda especificamente, eu trabalho com estamparia, eu trabalho com design de superfície, trabalhei um tempo como estilista, mas assim, meu foco é muito mais artístico na construção visual, então 100% na parte de estamparia. Acho que é isso. Não sei muito o que Legal, falar. legal. Na verdade, assim, eu quis pedir, te passei essa bola aqui também para a gente falar um pouquinho, porque, assim, não é à toa, hoje a gente vai mais fazer um bate-papo mesmo, né? Tem Sim, muitos porque amigos. você é do roteiro, eu sou sem roteiro, então já Então, eu vou tem nada conduzir aqui aqui não. a coisa, mas a gente vai conseguir fazer uma coisa bem legal, porque mais do que ter um roteiro propriamente ou previamente montado, a gente vai também
com muita base no know-how, né? Que é isso que eu venho falando com você aqui nos bastidores, nas nossas conversas, e eu acho que a gente vai conseguir desenrolar isso muito bem. Não só hoje, já dando um spoilerzinho, né? Mas na próxima também, isso fica para o final, né? Mas vou trazer aqui para vocês. Bom, entrando já então, a gente tem um timerzinho, né, para fazer, acho que são 50 minutos de live, e vou tentar abrir uns 3 minutinhos, caso alguém queira participar. Eu vou começar falando de. Eu separei alguns tópicos para a gente abordar muito brevemente, tá? Falando um pouquinho sobre a moda e a arte, sobre todo esse universo, a gente vai fazer primeiro um retrospecto, né, do que a moda representa dentro da arte, contudo, também na vida das pessoas. Então, primeiro, eu queria entender, quando a gente fala, como se deu o início da relação da moda com a arte, né? Queria que a gente falasse um pouquinho, assim, Samantha, que você me trouxesse um pouquinho dentro do que você vem desenvolvendo, dentro do seu know-how também, né, em ambas as áreas, né? Eu vou trazer aqui também um pouquinho de fala dentro do que nós já trazemos, mas para a gente falar um pouquinho a respeito. Como se deu o início da relação da moda com a arte? Esse é um tema muito abrangente, na realidade eu podia ficar aqui acho que umas 5 horas só falando disso, sim, mas eu posso resumir primeiro, iniciando assim, o que é arte, né? Ó, a pretensão de dizer o que é arte, não. A ideia mais é a gente entender que a arte, ela é uma expressão do que você tem como conteúdo de bagagem cultural, emocional. Então, a arte em si, ela vai funcionar como um espelho do que você tem de bagagem. Então, por isso que uma arte, ela vai ser lida de forma singular, de pessoa por pessoa, entendeu? Então, por exemplo, eu posso amar uma arte, outra pessoa pode olhar aquela mesma obra e considerar que essa obra é horrível, e outra pode dizer, ok. Isso vem muito da sua interpretação. Então, uma obra, ela vai durar pela interpretação de cada uma das pessoas que lê essa obra. Agora, com relação à moda... Né? Oi? Acaba sendo subjetiva. Total, ela é subjetiva. Então, por isso que a gente não pode simplesmente definir e classificar isso é arte, isso não é arte. Por quê? Ela é definida pela bagagem que a pessoa tem, né? Então, é mais ou menos assim, é um produto, vamos pensar assim, um objeto artístico. Você tem o objeto artístico, ele é construído, né? Então, houve um conceito em cima disso, foi criado esse conceito, aí você tem que colocar isso em pauta do porquê é que o artista decidiu fazer sobre aquele tema, estudar sobre aquele tema. Aí você tem que pensar na bagagem do artista sobre aquele tema, e aí, então, o produto é construído. Esse objeto artístico, ele é construído, e aí ele é lido por uma pessoa que tem uma bagagem, às vezes, completamente diferente do autor, e ele pode ler de forma diferente. E entendeu? Então, se lê de forma diferente que você traz, quando a gente fala da moda que se apropria desse universo, acaba sendo além de uma interpretação, também uma identificação pessoal da pessoa que adquire, ou seja, que interpreta. Sim. Né? Porque a moda faz exatamente isso, ela se apropria desse universo, faz essa interpretação, né? E, consequentemente, o consumidor ele faz a sua leitura que vai aderindo ao seu universo. Exatamente. Eu, quando começo... Não, é só muda. Então, quando eu começo as minhas aulas, eu já começo com uma pergunta. Moda é arte? E aí a gente fica umas 2 aulas para os alunos responderem sobre isso. E a resposta, eu sempre digo para todos os alunos é sim e não, não e sim. Então, por exemplo, sim e não. O sim, ele vem estabelecido como uma peça, né, o conceito do desfile como um todo, do produto como um todo, então o artista, o estilista, que eu sempre considero um estilista como um arquiteto do vestuário. Sim. Então ele vai desenvolver um conceito, desse conceito ele vai trazer uma obra que vai se comunicar com o público, com o nicho dele, e aí essa peça, ela é arte, pela comunicação, pela expressão que ela é transmitida, pela bagagem cultural. No instante em que essa peça ela é massificada, então é desconstruído esse conceito para um produto que vai ser trabalhado no mercado e ele é massificado, ele deixa de ser obra de arte. Aí você tem o não e o sim. Esse produto massificado, ele não é uma obra de arte, mas aí uma pessoa, ela compra essa obra, ela coloca nela, trazendo os signos da sua subjetividade, dentro da sua identidade singular,
e aí ela se comunica através daquele produto. E aí, então, ele volta a ser arte. Por isso, sim, não, e não, e sim. E muito bom, e aí a gente traz exatamente, reforça exatamente essa questão do ressignificado, né? E da identidade que a pessoa coloca impressa, incutida ali no que ela está aderindo. Muito bom. É Sim. engraçado que quando a gente fala da arte, um conjunto, né, em volta da moda, o que a gente tem, né? Quando a gente fala da arte como objeto de desejo, a moda também é um objeto de desejo, se a gente pegar, né, e observar por esse parâmetro. Então, o que a gente tem aqui? Se nós falarmos desde lá dos primórdios, falando de história da moda, né, a gente vai pincelar algumas coisinhas aqui. Quando a gente fala de objeto de desejo, não vou falar sobre corpo e cultura, não vou falar sobre imagem, mas eu não tenho como não falar de moda, principalmente moda e arte, sem pincelar essa questão do corpo, né? Porque as pessoas, elas se expressam muito, o próprio corpo, ele acaba sendo, né, como a gente vai falar aqui em alguns momentos, alguns exemplos de que o próprio corpo, ele acaba sendo ali como uma tela. O próprio exemplo que a gente teve foram o próprio exemplo que a gente teve foram os últimos eventos que tiveram, o VMA, o Met Gala, né? E que a gente vai falar daqui a pouco, que eu acho super super necessário falar dentro do que a gente está trazendo aqui. Mas o que eu quero falar quando a gente fala dessa questão do objeto de desejo, a gente tem em cima da mulher, em torno do corpo da mulher, um peso muito grande, né? Que traz essa questão ali da moda, da arte, né? Essa questão do desejo, né? Essa questão do olhar em cima da mulher. Então, a gente começa, quando a gente fala de moda e arte, você sabe tão bem quanto eu, estudando, lecionando, acredito eu que você já tenha debatido isso muitas vezes em sala de aula, quando a gente fala de primórdios, quando a gente fala de inspirar desejo nas outras pessoas, né, nos demais ao redor, quando a gente fala que o homem utilizava a mulher ali como seu status, né, para exibir o seu status através das vestes, através das joias, e, consequentemente, a mulher acabava inspirando desejos nos demais e também inspirando próprios desejos de criações. E aí onde entram os pintores, porque elas transitavam, né, entre os salões. Isso dava margem para que os pintores da época, os artistas da época, externalizassem, né, ali em suas obras. E aí a gente tem desde esse retrospecto, fazendo assim, da arte, da moda e arte, a gente também não pode deixar de falar, que eu acho uma analogia maravilhosa, quando a gente fala do Wirth, Frederick Wirth, que ele teve uma sacada fenomenal de atrelar a moda a uma tela, né, que a gente tem isso até hoje, quando a gente fala de busca pelo pertencimento no universo da moda, quando a gente traz essa questão de que o Wirth pegou e, simplesmente, quando a gente fala de alta costura, que ele atrelou uma peça assinada, dando a ela o mesmo conceito de uma tela de arte, né? Então, isso inspira um desejo, uma busca pelo pertencimento, isso traz um quê de exclusividade, que a moda está muito em conjunto com a arte, quando a gente fala nesse sentido, né? Mas aí eu queria... Sim, no meu trabalho, eu tenho a informação 100% do que seria a ilustração de moda voltada para a construção da história da moda. Então, a arte dentro da ilustração de moda, eu acho que a ilustração de moda ela até é maior do que o conceito artístico que já foi estabelecido. Por quê? A comunicação que era feita antigamente, a gente tem os costumes plates, os fashion plates, que eles eram construídos como? Eles eram ilustradores contratados para viajar ao redor do mundo para ilustrar e escrever exatamente a forma cotidiana. Então, a gente sabe como era a questão cultural, como eram as etiquetas sociais de pessoas da Europa como um todo, e depois para a África, depois para a Ásia, que eles conseguiram isso mais no século XVI, através dos ilustradores que eram contratados. Então, os fashion plates e os costumes plates, inicialmente costumes plates era só para estabelecer o costume, os fashion plates era para estabelecer exatamente qual era a etiqueta da corte e de toda a nobreza, e depois, em cima disso, é que você tem o Work fazendo o trabalho e falando, não, agora eu vou assinar e dizer exatamente o que é meu. Então, ele contrata um ilustrador que vai ilustrar as obras dele, e aí, então, ele assina.
Isso é demais. E aí, peça, Muriel. O que a gente tem aí, se nós formos analisar muito claramente o que nós temos hoje, né? A gente tem uma questão de todo um trabalho de campo, de pesquisa, de observar o que está sendo aderido, né? De ressignificar, de dar uma identidade, né? E de traduzi-lo. Isso é muito interessante. Então, assim, não tem como separar. Eu gostei muito do seu sim e não e do seu não e sim, ao mesmo tempo que não tem como a gente separar realmente essa questão da moda e arte, porque elas têm uma analogia muito significativa quando a gente fala dessa questão de mexer com o desejo do público. Então, isso é muito bom. Bom, pulando aqui para um outro tópico, tem mais só para a gente fechar esse nosso primeiro tópico, uma outra questão que eu queria falar um pouquinho. Quando a gente fala da relação da arte com a pintura, né, da moda com a pintura, a gente até, já dando margem para o próximo tópico, que a gente entra como a moda e as marcas conseguiram se destacar através da arte. Isso é interessantíssimo, por quê? A gente pode tanto fazer um retrospecto, né, e falar um pouquinho desde lá dos primórdios ao que a gente tem hoje, né, a essa nova geração, a essa cultura pop. A gente tem todo um universo que está em constante transformação, né, e moda é movimento, moda é dinamismo, e a arte, ela está ali, assim, fornecendo 1 milhão de informações para que as pessoas possam interpretá-las. A gente vai fechar daqui a pouco, exatamente dando aí alguns insights para que as marcas consigam traduzir essas informações, mas um ponto interessante é como as marcas conseguiram se destacar através da arte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Se nós pegarmos aqui, vou falar um pouquinho em cima, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão a respeito. Uhum. Aquilo que eu falei sobre a apropriação, né? A moda, ela não só se inspira, como ela se apropria da arte. Então, você tem, às vezes, ligações diretas com artistas ou com movimentos artísticos, ou você tem apenas uma homenagem a um determinado período ou uma determinada época, né? Então, o que a gente precisa entender? Primeiramente, quando a gente fala de moda e arte, não é simplesmente pegar um quadro e estampar num vestido, numa camiseta. Não, é você entender todo o conceito daquele movimento artístico ou daquele artista. E traduzir então, estabelecer, o seu significado. traduzir esse significado ou na construção da peça em si, ou, no caso, você trazer os elementos artísticos na estamparia, ou unir todos eles em conjunto. Não pode simplesmente pegar e colocar a tela printada sem saber, né? Teve um caso errado disso, de não estudo, que eu não vou falar o nome da marca, senão, enfim, não quero ter problemas, mas uma marca específica brasileira, infelizmente, ela achou interessante fazer uma homenagem ao Debré. E aí, o que ela fez? Ela pegou telas do Debré e colocou em peças de roupa, sem estudar, sem nada, estabelecendo exatamente aquilo que eu falo de não ler e não entender o conceito. Então, a gente tem que pensar, Debré, ele vem para o Brasil em um movimento feito pela corte portuguesa, depois corte brasileira, enfim, real, que estabelece uma leitura sobre o que é o Brasil naquele período. E o que ele enxerga naquele período? Ele enxerga pessoas escravas. Então, o que é aquele desenho? Pessoas escravas. Então, você colocar uma ama de leite, né, amamentando uma criança enquanto faz algum movimento escravo e abana assim, isso é de um mau gosto terrível. Eu acho você que não entender o conceito da... Eu acho que a gente pode até pegar essa analogia com o triste fato que a gente teve quando a gente teve aquele caso lá do rompimento da barragem de Brumadinho. A gente teve uma marca que foi fazer uma campanha super mal sucedida, dos modelos saindo da lama, aquela coisa. Acho que você lembra. Ali, assim, aquilo péssimo tom. Tentaram horrível traduzir uma arte atrelando a moda, mas que não fez nenhum sentido, né? Então, por isso que a gente fala que, assim, não pode simplesmente dizer, tudo é arte. Sim e não. Sim. Se você não entende o que é aquilo, ele é um objeto morto.
Agora, se você entende o que aquele objeto pode comunicar e o que ele pode estabelecer como comunicação artística, aí ele deixa de ser um objeto inanimado para se transformar em um objeto artístico, entendeu? Então, assim, o que eu costumo dizer para todas as marcas com que eu trabalho, né, especificamente, porque assim, o meu trabalho, como é que eu posso dizer? Eu tenho minha formação em moda, mas eu também tenho a minha formação em artes. E aí eu tenho um conflito muito existencial, né? Porque eu falo mais ou menos assim, o que que é né? Normalmente a arte gosta de estabelecer, né, mais os acadêmicos, o que é arte, o que é artista, o que não é artista. Eu gosto de dizer que designer, artesão, artista, todos eles são artistas, são voltados para a parte criativa. A diferença só é que o designer, ele vai estabelecer um plus com relação à expressão artística, que é o entendimento dele com relação a resolver problemas. Sim. Então, por exemplo, eu há muito tempo atrás eu fiz um trabalho muito, muito legal, que era com uma marca de roupas específicas para cadeirantes. Legal. Então, o designer, ele tem que pensar o quê? Como é que esse cadeirante vai vestir? E assim, a gente tem que pensar de uma maneira autônoma. E aí então, o zíper não funciona. Também, né? Exatamente, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que o designer em si, ele é um artista, mas ele é um artista que precisa solucionar problemas. Sim. Então, ele precisa entender que a arte dele, ele tem que ter uma eficiência usual. Entendeu? Sim, mas a questão é que toda vez quando eu falo com as minhas marcas, que é o seguinte, qual é o DNA da marca? A marca precisa ter o seu DNA. Porque mesmo que eu vá conversar com um trabalho artístico, sei lá, do Archer, como fez o McQueen, né, o Alexander McQueen, eu preciso entender o meu DNA para que o meu DNA faça um trabalho de simbiose com a arte desse artista que eu escolhi, do Asher. Então, você tem o Alexander McQueen sendo um artista incrível, ele foi um artista memorável, um arquiteto de roupas, e ele trouxe essa informação do que seria a ilusão de ótica do Asher, né, do Asher, e ele traz isso na construção de vestimento, acho que foi em 2009. Você entendeu? Então, assim, o que o artista precisa entender é que ele precisa ler o seu DNA e do seu DNA ele escolhe um artista que tem uma conversa com esse DNA e ele não pode se anular, ele precisa engrandecer e automaticamente apresentar essa homenagem ou para o artista ou para o movimento artístico, né? Ou não também. Não sei se vocês conhecem, tem a marca que é a Les Vêtements, é uma marca francesa, e ela é agora praticamente a que influencia todas as marcas hoje em dia, né? Então, quem foi que trouxe o resgate agora de uma maneira chique do moletom? A Les Vêtements. Então, ela vai... Qual que é o DNA dela? É te questionar. O que é moda? Mas ela sai do ordinário... Oi. Samantha, segura essa linha de raciocínio, que ela é maravilhosa. Tá. O que é interessante do que você está falando agora é que, junto com esse contexto que a gente está vivendo agora de moda, a moda ela tem um quê de ser muito volátil. Ela vai e volta, ela está o tempo inteiro nesse dinamismo, né? E não é só essa questão do vamos resgatar e dar uma nova identidade para o uso do moletom, né? E o que é mais interessante ainda, já fica como spoiler para o próximo vídeo, né? Vem exatamente no contexto que a gente está vivendo, que se usou muito moletom, que ainda se usa muito moletom, nesse momento que a gente está vivendo. Mas isso a gente deixa para o próximo, a gente volta um pouquinho nisso. O que eu quero dizer a gente tem aí também um quê de movimento da moda, né, de pegar essa questão da releitura, da forte tendência atual de anos 90, né, que a gente já vai entrar ali um pouquinho na questão de muitas cores fortes, essa questão da moda mais grungezinha, né, mais alargada, mais caidinha. Então, a gente tem todas essas informações que eles vão ressignificando e vão buscando várias informações. Além de atrelar a questão com a identidade do público, também vai buscando algumas informações ali em alguns nomes da arte, que eu vou já complementar um pouquinho, mas pode continuar a sua linha de raciocínio.
Tá. Do que eu ia falar do Leviathan, que é interessante, primeiro porque ele é atual, e ele está praticamente estabelecendo qual é a nova visão da arte em si. Então, ele meio que nega o glamour e ele começa a olhar para o utilitário. Então, no caso do que eu falo do moletom, ele traz o glamour no moletom. Então, você pode ter uma peça de moletom com tecido de qualidade, então você tem um capuz oversize, você tem todos esses elementos, e você decide se você está sentado em casa assistindo televisão ou se você está na rua de salto alto, super chique, com essa mesma peça de moletom. Né? Outra situação deles, por exemplo, o clássico, a bota meia, foram eles que trouxeram em 2015, inclusive o desfile deles em 2015, ele é um grito muito grande sobre o crítico de moda, porque você precisa entender muito sobre consumo para poder criticar o desfile dele. Porque, por exemplo, eles trazem no desfile estereótipos. Então, vai ter o garoto punk, vai ter a patricinha perua, vai ter o operário que vai pegar metrô. Então, ele trabalha com estereótipos e ele vai transmutar isso para o conceito usual de moda. Yeah. É muito legal, é muito legal. Então, assim, aí, por exemplo, a Balmain, o que é o Leviathan? São 7 estilistas que eles optaram pelo anonimato e eles desenvolvem o que eles acham que precisa funcionar como moda. E ele tem um porta-voz, que é o diretor, agora eu não vou lembrar o nome dele, Demanché, não lembro agora o nome dele. Mas, enfim, esse diretor vai responder sobre o que esses artistas querem falar sobre o movimento artístico. Então, a Balmain, por exemplo, olhou a obra deles, de que era um macacão todo feito de patchwork, e aí ele faz uma releitura daquilo, sabe? E outras marcas vão fazendo isso. Então, não é estabelecer que, então moda, quando trabalha com arte, tudo é glamour. Não, é o conceito que você traz disso dentro do seu DNA. E é interessante, era isso mais ou menos que eu queria falar. É interessante você falar disso, porque muitas pessoas não entendem a moda e não entendem essa ligação que ela tem com a arte, né? Eu estava assistindo ontem o Met Gala e me fugiu agora o nome da apresentadora. Met Gala não, o VMA estava passando, que é uma cantora super atual lá fora, enfim, me fugiu, mas até o final da live eu vou lembrar. Se alguém lembrar aí, pode colocar, tá? Ela fazia, cada apresentação dela que ela entrava, ela era cada vez mais excêntrica nas suas vestes, né? Teve um momento que ela entrou, que proposital também, né? Ela estava com um chapéu cadeira. E isso me fez lembrar muito imediatamente da Elsa Schiaparelli, né? Que Total. tinha essa coisa do surrealismo, Salvador Dalí. Tudo, total. E isso a gente viu muito. E aí, só que as pessoas que não têm esse entendimento de arte, elas simplesmente veem aquilo e elas só se perguntam, isso é moda? Como assim? Sim, é moda, porque através disso, que nem quando a gente fala da questão do conceito, né? É preciso entender, é preciso saber traduzir um conceito. O desfile de moda, ele está sendo apresentado, o que é aproveitado de um desfile de moda? A gente pega uma inspiração que foi traduzida de um artista. Por exemplo, se eu pegar aqui se eu der um exemplo aqui dos próprios artistas, eu vou falar de um nome muito conhecido, prata da casa aqui, artista nosso aqui, que é um cara que eu sou muito fã, que é o Ronaldo Fraga. Nossa, adoro o trabalho dele. Ele é um cara que, assim, ele consegue traduzir as criações dele de uma forma muito singular, quando ele faz as inspirações lá no Meu Rosa, que ele faz inspirações que ele pega inspirações em músicas, em culturas, e ele consegue traduzir isso de uma forma tão apaixonante, né? Só que, assim, as pessoas que não entendem desse universo, elas não conseguem traduzir. Por isso que esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, ele se faz tão necessário, para que as pessoas possam parar e entender um pouquinho. A gente tem um exemplo também, que até coloquei numa colinha lá, que a gente estava conversando aí, que eu te falei ali com base no roteiro, que eu queria relembrar, né? Uma fala que a gente tem muito,
em que viram até meme, vai. O que é um pontinho preto no meio de uma tela branca, né? A gente traz a questão da semiótica, da subjetividade. Para muitos é nada, para outros é um buraco negro no meio do espaço. Aí a gente teve lá, para o Givenchy, né? A gente teve um desenvolvimento de uma coleção toda pautada no listrado, né? Em funções em linhas, no geométrico, trabalhando fortemente as linhas, né? Tudo inspirado lá no Malevich. Então, a gente tem muitas informações que a gente consegue traduzir. Claro que o que a gente precisa, né? Primeiro ponto, como as marcas vão conseguir traduzir? Primeiro, a gente está falando de muita inspiração e muita criatividade. Claro que, com base nisso, dentro do que você falou, é muito necessário que haja também essa questão de entender a identidade da marca, né? Como também entender a identidade do público, para que se consiga traduzir, né? Sim. E senão o que a gente tem no final de uma coleção é mais de 70%, mais de 50% de uma coleção que sobra. Mas isso a gente deixa para perceber um pouquinho. Na realidade, o que a gente precisa sempre entender é que a construção da peça, ela tem que ser voltada para esse nicho e para esse público. Porque, assim, eu não vou estabelecer, e isso é completamente errado, se uma pessoa entra no museu e ela não tem uma bagagem para entender aquelas obras, você não pode estabelecer o que ela deve entender ou não, Sim. Né? Então, da mesma maneira que você coloca um artista, ele se apresentando em um evento específico, e desse evento, se ele é pautado para desenvolvimentos artísticos, ok. Agora, se aquele público não entende, talvez ali tenha sido justamente uma pincelada com uma crítica, ou como nunca, sempre vai ser comunicação, né? Então, uma tentativa, talvez, de fazer a pessoa, ela ir atrás daquela informação. Ou pura e simplesmente dizer, amigão, quis chamar a atenção, quis colocar melancia na cabeça e você que se vire para entender o que eu quero dizer. Né? Então, só que na moda a gente não pode fazer isso, porque o que eu quero deixar claro do que não é arte dentro da moda. No instante em que você coloca e estabelece que o consumo, ele é o primor, então você faz de forma massificada, acabou a arte. Não existe mais arte, não existe mais identidade, entendeu? E aí o que a gente tem que estabelecer também? Vamos lá. Não gosto de prata, não gosto de calça colorida, não gosto de absolutamente nada. Pois pode ter certeza que todo o desenvolvimento artístico dentro da área de moda vai fazer você usar uma calça prata, vai fazer você usar uma calça colorida, vai fazer, porque você vai ser bombardeado por essa informação tantas vezes que você vai acreditar que você sempre gostou e você vai comprar. Pode olhar no seu armário quantas peças que vocês compraram justamente porque foram bombardeados por aquela informação. No começo vocês não gostavam e de repente começaram a gostar. É o que Ou porque vocês receberam a informação de moda dentro da moda, né? Sim. Então, assim, é importante também você entender bastante disso para você não ser manipulado por ela. Sim. Porque às vezes aquela comunicação não foi para você, mas você recebeu aquilo de uma maneira que você precisou usar. Só que aí você também não vai ser arte com aquele objeto, porque você não está trabalhando com a sua singularidade, com a sua identidade. Você está trabalhando com algo massificado e que você quer fazer parte de um grupo. Então, por isso que você não estabelece como arte também. Aí volta pro sim, não e não sim. O Heraldo está falando aqui, Heraldo é um cara Heraldo Cabral, a gente trabalhou junto em 2000, na mesma empresa, em 2012, há muito tempo. Ele é um cara que ele entende muito, gosta muito de moda, ele está sempre atento ali, né, às novidades. Mas, assim, ele está sempre dentro, assim, ele está falando aqui que varia às vezes. Acho que a gente já pode até já trocar um pouquinho aí, eu tinha montado o roteirinho aqui. A Alfa também está falando qual a linha tênue de Romero Brito ser massificado e ainda ser considerado arte, mas uma marca de roupa não. Vamos voltar. Então, no caso do Romero Brito, ele é uma situação muito engraçada, porque para os artistas, para a cúpula artística, ele não é considerado artista. Então, tem isso também, porque o trabalho dele já está sendo massificado.
E aí tem uma outra situação. Ah, mas e a obra de arte dele? É um movimento artístico genuíno? Então, não. Por quê? A gente já tinha os Untangles. Untangle é o sistema artístico que ele usa. Então, ele não pode se estabelecer como artista criador daquela obra, porque aquela obra já existia. Você entendeu? É mais ou menos assim. Gente, eu não estou comparando Romero Brito com Picasso, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Picasso, ele era uma pessoa que trabalhava com figurativo. E aí, ele começa a estudar sobre arte africana junto com o Braque. O Braque é que inicia com o cubismo, e aí ele se adapta e depois ele começa a evoluir com a arte do cubismo. Mas foi ele que criou? Não. Você está entendendo? Mas ele também, agora, infelizmente, a gente vai para escolas de artes e a gente escuta muito disso. Ah, foi ele que criou. Não, não foi. Né? É importante entender toda essa história, essa trajetória. Que no caso do Romero Brito acontece quase a mesma coisa. E aí o que acontece? Ali tem uma informação visual muito grande sobre o que a gente fala de coloração, né? Então, ele trabalha com as cores primárias e com as secundárias, mas principalmente as primárias, ele praticamente não trabalha com as terciárias, mas ele trabalha com um foco de luz chamativo, que é a composição cromática quando a gente estabelece primárias e secundárias ou primárias com primárias. Então, você pega um justaposto de cor que vai chamar atenção por si só, com um movimento em que faz como se fosse um quebra-cabeça de linhas, estabelecido com cores, e que vai chamar a atenção de um público muito grande. De quem não entende de arte, por exemplo, vai olhar para aquilo e vai se identificar porque está próximo do que a gente chama de bagagem cultural. Porque, querendo ou não, todo mundo já viu um vermelho, um amarelo, Sim, né, um azul. Sim. Então, se você estabelece de forma primária as informações, ela acaba chegando de uma maneira mais fácil. Então, acho que eu estou tentando explicar basicamente. A Rafa que perguntou, a Rafa que perguntou aqui. Quando ela responde, vou só falar brevemente, a Carmen, querida, deixou aqui um recadinho. Oi, Carmen. Que Beijão. E babar nas alunas que hoje se tornaram suas professoras lindas, empoderadas. Nossa, que saudade dessa pessoa. Amo muito, tenho um carinho absurdo por ela, não sabe disso. Sim. Muito feliz que ela está aqui, que ela veio dar um oi pra gente. Muito bom. Essa questão que o Heraldo falou, da questão de que varia muito, está muito atrelado no que eu falei no início, referente a essa questão da moda ser muito volátil. Mas a arte, ela vai estar sempre ali. O que a gente tem que entender, você muito aquém de mim, muito, muito além, né, é que como pessoa da área, eu sou só curiosa. Vai saber que, assim, ela tem os movimentos, né? Você acabou de falar de cores primárias, nós pegarmos exatamente essa tecla para falar, a gente tem um exemplo lá do trabalho do Yves Saint Laurent, que assim, o ícone da moda quando a gente fala dessa questão do uso bem aplicado das cores primárias, né? Da inspiração lá no Mondrian, né? Que a gente teve ali uma gama de desenvolvimento através dessa inspiração no Mondrian. Mas o que a gente tem quando a gente fala hoje, quando a gente fala dessa tradução de linguagem, né, nesse novo universo? Só voltando um pouquinho, falando dessa questão de quais os canais de interação entre ambas, né, quando a gente fala de moda e arte, hoje a gente tem o cinema, a gente tem a TV, a gente tem as mídias sociais. O cinema a gente já tem desde muito, muito, muito tempo, né? Mas a gente tem as mídias sociais aí nesse movimento muito forte sendo trabalhado, né? A gente teve um exemplo que foi muito falado essa semana, você deve ter visto, eu acredito, alguns looks do Met Gala, né? Não sei se você chegou a ver, e inclusive um que foi que se destacou, né? Que foi o look da Kim Kardashian. No que estão comparando, fazendo vários memes. E aí eu volto um pouquinho na fala do que nós trazemos há pouco, quando nós falamos da questão de que algumas pessoas não conseguem interpretar, né? A moda, ela pode chocar muitas vezes, principalmente se ela tem um ar de conceito muito grande, um ar conceitual muito grande, pautado na arte. Então, se ela não está sendo aderida em um movimento, a uma linguagem, eu acho que fica vago, né?
Então, falando Total. sobre, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque assim, a gente está, ao meu ver, tá? Quando a gente fala dessa questão do que aconteceu desse look, né, da Kim Kardashian, né, do que ela estava utilizando, que foi totalmente pautado ali, né, toda uma inspiração que ela fez uma inspiração totalmente voltada ali no surrealismo, no Magritte, né, então, pessoas que não sabem nem o que é Magritte não vai entender realmente, que é exatamente, não tem uma bagagem de arte para entender, mas junto a isso está muito atrelado também ao momento que a gente está vivendo. Dá para interpretar diversas informações e retirar dali. Pode falar. Uhum. O que me incomoda às vezes é que a pessoa às vezes estabelece que a arte ela é elitista. E a arte ela nunca foi elitista. Ela é sempre algo pautado para o que está sendo para a visão do que temos do nosso redor naquele exato momento. E aí o que acontece? Se passam-se, né, alguns anos e fazem com que o que é antigo sempre melhor do que o que é atual. E aí eles transformam em elitista aquilo que nunca foi. Sim. Então, assim, vou pegar o próprio impressionismo. O impressionismo, a palavra, ela é estabelecida como uma forma jocosa. Então, assim, quando você tem a primeira exposição dos impressionistas, a primeira crítica é falar que isso é tão impressionante quanto o papel de parede. Então, isso não é elitista e nunca foi. O problema é que isso me incomoda muito com relação à educação no mundo como um todo, é a pessoa ela não ter acesso a essa bagagem. Então, ela vai estabelecer aquilo como elitista. Aí, no caso da Kardashian, eu não vou saber exatamente o porquê que ela colocou, né? Porque, assim, eu posso estabelecer, talvez, como o figurinista dela, sim, né? Ou o visual merchandise dela, sim, que estabeleceu. Porque, às vezes, porque ela é uma pessoa, eu não sei porque, assim, eu conheço, mas eu não conheço muito a fundo para poder explicar. Mas eu não conheço a vida dela o suficiente para saber se ela é uma pessoa estudada o suficiente para o conceito artístico de moda, para aquilo ter uma bagagem de informação forte. Porque, às vezes, ela só foi um instrumento para ser usado como comunicação. Sim. E ela, em si, não é uma comunicação. Então, diferente, por exemplo, de artistas como, sei lá, Cher. A Cher, ela era um instrumento. Não morreu não, pelo amor de Deus. Ela é um instrumento de comunicação. Você está entendendo? Você tem a Bjork entrando no Oscar vestida de cisne. Sim. Existia uma crítica terrível, sim, ali. Sim. E o pessoal preferiu fazer de forma jocosa. Ela ligou? Ela não ligou. Por quê? Como a gente porque eles não quiseram enxergar. A icônica Lady Gaga trajada de carne, né? Enfim. Então, aí ela quis falar, por exemplo, vou pegar a Lady Gaga. A Lady Gaga, quando ela decidiu ir vestida de carne, a gente tem que também entender que quando você estabelece que você será um instrumento de comunicação artístico, você pode errar a mão também. Sim. Então, qual foi a primeira interpretação dela? A primeira interpretação dela era falar sobre os soldados que estavam indo para o Afeganistão morrer. Então, ela queria estabelecer que os jovens estavam indo para a guerra com apenas um pedaço de carne para ser morta. Então, ela foi vestida de carne e ela gostou justamente da carne apodrecendo no corpo dela para que aquele cheiro fétido invadisse aquele espaço de forma de comunicação e falasse, e aí? A gente vai continuar deixando a nossa juventude ser apenas uma carne morta? Porque é isso que vai acontecer. Qual é o outro problema? O outro problema é que ela comprou uma briga danada com quem é vegano, com quem é vegetariano, com quem defende os animais. Caramba, você não olha para isso? Aí ela, meu Deus, eu não quis falar isso. Então, estabelece outra comunicação. Você está entendendo? Então, ela acertou de um lado e errou do outro. Mas a comunicação foi feita. Sim. E ela, por ser alguém que pensa nessa comunicação, ela é alguém que tem que ser feita uma leitura completa. Agora, quando é só eu, por exemplo, que nunca entendi nada disso, e eu apenas quero chamar a atenção, essa leitura, ela já tem um afastamento. Por isso que, às vezes, pode ser só estabelecido como elitista ou não elitista. Não sei se eu fui clara, é porque, sim, às vezes eu vou devagando e eu acabo perdendo. Então, a gente precisa mesmo entender o conceito disso, para não ficar... Toda vez que é jogado, toda vez que é estabelecido só para chamar atenção, ele deixa de ter uma comunicação de arte.
entendeu? Sim, Então, é isso, basicamente é isso. Então, às vezes, o cara por trás, a pessoa por trás, estabeleceu aquilo como, isso aqui vai dar um plus por causa do movimento ativista, mas a pessoa que veste aquilo não representa aquilo. Então, a comunicação se perde. sim. E aí é por isso que vai tendo um burburinho sem necessariamente a comunicação fluir, e aí tem mais o distanciamento do que a aproximação do conhecimento. Mas é interessante que aqui a gente está trazendo alguns exemplos ali dentro do que está fora do nosso contexto, realidade aqui, mas o que criou-se ali um certo burburinho na moda, né? Enfim, a gente tem diversos exemplos aqui. Mas eu queria também trazer, falar bem brevemente, pegando até, quando a gente fala dessa questão de contextualizar uma identidade em cima, eu não posso não falar, né, quando a gente fala de como é possível, quais os canais, né, de interação entre ambas, né, como que eu posso trabalhar uma melhor comunicação, ou até mesmo traduzir, ressignificar uma peça, eu diria, através da arte. Eu acho que a gente tem diversos exemplos aqui, eu falei um pouquinho que o cinema, ele está aí, ditando, hoje em dia a gente tem as mídias sociais, mas um dos exemplos que eu mais gosto de citar, para mim, eu acho que é a icônica Chanel, o contexto, o ressignificado que ela deu ao Pretinho Básico. Uma peça que até então era contextualizada como um fúnebre, né? Uma peça, um traje para velórios, que tinha todo um contexto tristônio em cima. Ela ressignificou, trazendo uma peça ali, além de ser usual, básica, funcional, ela trouxe todo um contexto elegante, uma nova identidade empoderada para a mulher, e isso foi traduzido ali fortemente, né, ali com a Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo, e foi um trabalho incrível que, assim, hoje isso permanece até hoje. Esse é um dos exemplos da moda que eu gosto muito, porque, assim, qual mulher não tem um pretinho básico, né, no seu guarda-roupa, e qual mulher não se sente bem com o seu pretinho básico? Então, assim, eu não entendo de arte, eu não gosto. De alguma forma, sim, você vai estar inserida. É o mesmo exemplo que você deu sobre as calças, que você falou agora há pouco. Eu não gosto de calça prata, eu não gosto de calça floral, mas de alguma forma, sim, você é induzido, né? De alguma forma, sim, você é persuadido, convencido, vai diretamente falando, a aderir de alguma forma. Então, acho que a moda, ela tem esse movimento. Pode falar. Eu ia falar só da questão da moda ser cíclica, né? Porque ela redefiniu algo que já havia sido redefinido. Sim. Porque, por exemplo, o luto, ele nunca tinha sido preto. A gente tem a Rainha Vitória, no período vitoriano, quando ela perde o marido dela, que foi o amor da vida dela, e aí ela vê o mundo não mais colorido, ela vê o mundo em preto e branco. Então, ela, no momento em que o marido morreu, até o final da vida dela, ela só veste preto. E aí o luto dela foi estabelecido pela cor preta. E aí a nobreza inteira colocou aquilo entre os fashion plates, em que aquilo é a norma de vestimento. Então estabeleceu toda a pessoa durante 7 anos. Se a esposa perder o marido, ela tem que vestir preto. E aí, então, assim, vê que o preto antes não tinha nada a ver com isso. O próprio branco. Ela é que estabelece o casamento das mulheres vestidas de branco. Antes disso, você ia vestida com a roupa, com a cor do que era a sua casa. Então, se a bandeira, se o brasão da minha família tinha vermelho e verde, e aí com quem eu vou casar tem vermelho e amarelo, sei lá o quê, o noivo e a noiva iam vestidos com as roupas dos brasões. E aí eles uniam e casavam os brasões. Quem estabelece o branco é ela. E aí a gente tem que resgatar lá de trás o que é o branco. Aí a gente pensa no período grego. Dos gregos, eles usavam branco, as únicas pessoas que usavam branco eram os escravos e as mulheres. Porque qual era a obrigação da mulher? Servir, igual aos escravos. E aí, a Rainha Vitória, ela resgata esse branco, mas de uma maneira bonita. Por quê? Porque ela foi, imagina, ela era rainha, ela que tinha que estabelecer com quem ela ia casar, então ela tinha que pedir em casamento, ela não podia ser pedida em casamento, e ela briga com empoderadíssima, e aí ela briga com a corte inteira porque ela decide se casar com o primo, e ela pede ele em casamento, e aí, obviamente ele tem que assinar que ele jamais vai brigar para ser rei, e enfim, acontece um monte de coisa,
E aí, como briga com relação à corte, ela vai de branco para servir ao amor. Ó, que bonito. E desde então, todo mundo se casa de branco. Sim. Por causa da Rainha Vitória. Sim. E fica de preto de luto por causa da Rainha Vitória. Sim. Então, é isso. E é interessante que a gente tem lá na frente, né, esse ressignificado através ali, a Chanel trazendo esse outro contexto, e a gente tem o cinema como um peso muito grande quando a gente fala de a moda sendo atrelada à arte, e quando a gente fala dessa questão da disfunção narcotizante incutida na moda, né, ao mesmo tempo que na arte, as pessoas acabam sim aderindo a essa nova utilidade da peça, eu diria, né? Mas um ponto que é interessante, só para a gente fechar, Samantha, que eu acho que, como é a nossa primeira, não sei se ele vai fechar sozinho aqui, parar de gravar, mas eu queria só fechar, quando a gente fala assim, como as marcas podem trabalhar a linguagem da arte nas suas coleções? Você já até falou algumas coisinhas aí, já dando alguns insights referente a isso, mas quando a gente fala do mix de coleções, por exemplo, que a gente tem ali o básico, que ele pode ser representado ali em 70% de uma coleção, o fashion 25% e o vanguarda em 5%, eu acho que, primeiro, você sabe disso tão bem quanto eu, como estilista, desenvolvedor, enfim, designer, eu acho que isso acaba variando ali, claro, que de marca para marca, de público para público. Porque se eu trabalho com um público que ele tem uma linguagem mais conceitual, mais vanguardista, eu vou desenvolver mais, eu vou trabalhar mais uma linguagem um pouquinho pesada ali, com um teor conceitual da arte em cima para ser traduzido para esse público, porque ele vai absorver bem. No entanto, se eu tenho um público que ele tem um olhar mais básico, que ele não gosta de coisas muito extravagantes, eu tenho que maneirar um pouquinho a minha mão, né? Porque eu posso ter um prejuízo lá na frente. Eu queria só que você falasse um pouquinho a respeito disso bem breve para a gente fechar aqui e dar algumas dicas aí para os desenvolvedores, para as marcas, de como eles podem acertar na mão. Tá, eu costumo dizer que quando você tem a sua musa inspiradora, você consegue trabalhar bem. Então, da mesma maneira que um artista precisa de uma musa para se inspirar, ou de um muso para se inspirar, a marca também precisa. Quem você veste? Que pessoa é essa, né? E eu não estou nem falando de persona, porque senão a gente vai para uma linha de marketing, enfim, mas gente, não é essa a ideia. A ideia que comunicação é essa? Por quê? Porque a gente tem algumas marcas que estabelecem apenas o prazer estético. E assim, a arte e a moda, depois de um tempo, é que a moda ainda, por isso que às vezes a gente tem conflito sobre se é arte ou não, por causa disso. Porque a arte, ela não quer estabelecer o que é prazer estético, ela não quer estabelecer o que é prazer intelectual, ela não quer só comunicar, ela quer fazer tudo isso ao mesmo tempo e te afetar emocionalmente. Então, a marca, quando ela pensa exatamente nessa comunicação da mulher, tá, eu sou empoderada, mas aí, que mais disso? Que mulher empoderada é essa? Porque se você coloca uma mulher empoderada tamanho 36, que empoderamento é esse? Sabe? Ah, é uma mulher que é rica. Então eu tenho que estabelecer que ela é rica e que ela é empoderada porque ela é magra. Você entende? Então, você tem que abrir muito mais essa informação. Você tem que entender muito mais sobre isso. Que pessoa é essa? E homem também. Que homem é esse que você veste? Que gama é essa que você coloca que o homem tem que ser estabelecido sempre do mesmo jeito? Você está entendendo? Né? Você tem que abrir mais esse leque. Hoje mesmo a gente vê homens com estampas, coisa que não era pensado nos anos 2000. Sim. Homens eu fiz uma coisa absurdo, né? A gente não vai entrar muito. Exatamente. O rosa é um problema. Né? O rosa é um problema muito brasileiro, para falar a verdade, né? Porque se a gente fala com os nossos irmãos latinos, o rosa não tem problema nenhum. Mas aqui foi estabelecido de uma forma equivocada. Então é aquilo que eu costumo dizer. Você quer estabelecer uma cor? Saiba a história dessa cor, para você saber se funciona. A brincadeira de, por exemplo, tem uma situação muito engraçada, que é da Coloral, que ela fez uma promoção, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora, ela foi numa comunidade no Rio de Janeiro e falou para todo mundo, falou, eu posso pintar a casa de vocês? Só que assim, a gente vai pintar com várias cores, inclusive eles quiseram estabelecer a concepção cromática primária, então eram cores vivas, bonitas nas casas. E em uma das casas, eles iam começar a pintar de verde,
E o dono ficou enlouquecido e falou, nem ferrando que vocês vão tocar aqui nessa casa e pintar de verde. Porque ele era de São Paulo e ele era o quê? Corintiano. Nossa. Então você precisa saber a história para saber se vai atingir aquela pessoa. Mas é uma cor, sim, mas é uma cor. Sim. Mas qual que é a história dessa cor? Qual é a identidade dessa cor? E eu estou falando de uma cor. Então, você tem que pensar em forma, você tem que pensar em composição cromática, você tem que pensar sobre o que essa peça ela vai revelar de artístico ou de empoderamento ou de emocional para essa musa que você estabeleceu. E você quer. Então, assim, quando a gente olha só como mercado, aí você pode falar, é muito utópico. Pode ser, mas é certeza que quando o cliente de moda, ele olha para o seu cliente comprador, não como um cliente, mas como um ser de inspiração, a possibilidade de venda, eu sei que o foco final é a venda, é muito maior do que se ele olha para o cliente dele só como um cifrão. Então, já começa por aí. Mas o que é a sua identidade em cima disso também? Porque o que essa marca quer falar? Né? Eu volto com o Le Vêtement, que o que eles querem estabelecer é que o ordinário também é belo. Ele começa a questionar, falou, por que não é belo? Você está entendendo? E aí, quando ele coloca uma bota, né, over the knees, que é tipo a Rihanna usando, e estabelece aquilo, falando para você, isso aqui não é moda? Então aqui, ó, tô com uma camiseta também, que você compra por $5, e eu tô vendendo a mesma camiseta por, sei lá, milhões de pounds. E aí? Sim. Por que você estabeleceu com é moda ou não? E ele começa a te questionar. Por isso que ali é uma crítica específica ao consumo. E que vende milhões. Então, é mais você entender a sua identidade, o que você quer comunicar como marca, unido à musa ou muso que você quer vestir, quer engrandecer, e aí estabelecer essas duas comunicações com a sua direção artística. Simples, ó, receitinha de bolo. Agora é só fazer, não. Maravilhoso. Eu sei que é complicado, mas não, o caminho é esse. Eu acho que, assim, é uma pauta que dá margem para muitas discussões, né? Se nós pegarmos, adentrarmos mesmo. Mas eu acho que o que fica aqui é a mesma coisa que a gente fala no marketing, não tem como, né? Porque acaba, quando a gente fala de campanhas, de comunicação, de divulgação, acaba adentrando, sim, de alguma forma no marketing. Mas sem entender um pouquinho essa questão da persona, entender um pouquinho da identidade, entender totalmente o que é a identidade da marca, para que ele seja realmente incutido no seu produto, para ser transpassado ao seu consumidor final e, claro, conhecer também quem é esse consumidor final. Porque quando a gente fala de prejuízo, eu vejo muitas apostas em marcas de fast fashion, marcas de varejo, fazendo tours aí por shoppings, por lojas, enfim, que eles apostam, eles fazem algumas apostas ousadas, né? Quando a gente fala de inspirações muito conceituais, que às vezes não é o público. E eles acabam sobrando. A gente não vai entrar aqui em corvinha da moda, de quando que o produto entra, que ele vai disparado naquele valor absurdo. Quando você chega lá no final da coleção, tem lá a arara cheia só daquele produto, que ele está por menos da metade do preço, e ali gera um prejuízo grande para a marca, porque acabou tendo ali sim um erro por não saber traduzir corretamente essa informação ao seu consumidor. Então, sim. E tem a questão do tempo também. Tem a questão do tempo, desculpa te cortar. Mas, por exemplo, eu falei das calças coloridas, mas houve uma marca de fast fashion, tá, qual eu também não vou falar o nome, que ela tirou errado na época das calças coloridas. Então, assim, a gente tem o boom inicial com os emos, na época dos anos 2000, e aí eles vão dominar por um tempo e depois eles vão ser modificados de um povo que só chora e se sente muito mal, depressivo e usa roupas específicas tiradas, de punks, de grunges e assim por diante, depois de muito apanhar, tadinho, eles vão migrar para uma ala muito colorida, que aí você tem aquelas bandas do Restart, enfim. E aí esse colorido, ele houve uma assinatura antes, houve uma informação, alguém estava avisando que isso ia acontecer. E no instante que esse boom acontecesse, essas peças elas tinham que estar à disposição para serem compradas. O que aconteceu com essa marca específica grande? Ela comprou a ideia quando as bandas já estavam no momento de auge.
Sim. O que aconteceu? Aquela ascensão e queda. Então, elas compraram e colocaram no mercado no período da queda. Sim. Resultado, ficaram lá, enfim, por meses e tiveram que depois vender a R$ 5. Enfim, foi uma coisa bem complicada. Eles perderam muito dinheiro porque atiraram no tempo errado. Por isso não acreditaram na informação quando veio, e quando ela veio, falou, então é isso, vamos fazer agora. Sim. Já não era mais. Você não vai ter uma calça verde todo dia. Você vai usar por um tempo, mas você vai esperar essa moda voltar para então você reutilizar essa calça É que nem se verde. a gente pegar como exemplo a aposta do branco, né? Nas coleções de finais de ano. Porque o branco, ele tem um momento de ser vendido, que é o final do ano. E aí, quando ele foi Sim. vendido naquele momento, ele sobra, assim, o resto da coleção inteira. Você não tem ali o meu nicho de coleções Exatamente. básicas. Eu lembro, só para a gente fechar aqui mesmo, eu lembro que, assim, eu tenho dois exemplos para falar bem brevemente. Eu já passei por marcas que tinham lá uma informação muito forte relacionada à temática da coleção. Em algumas peças que tinham uma estampa muito forte, muito exagerada do que era a temática da coleção, até mesmo tinha um cunho de arte ali, acabou sobrando no final da coleção, porque assim, tem o momento da venda, né? Não adentrando em marketing aqui, mas falando bem brevemente, tem o momento da venda. Então, assim, passou, não foi construído um trabalho. Quando a gente fala um trabalho, a questão do planejamento, de ligar esse produto ao cliente certo, a região correta, né? Tem todo um por detrás aí, que não dá tempo mais falar aqui, mas enfim. Então, algumas peças acabam meio que sobrando por algumas pequenas falhas nesse sentido. Tem outro exemplo também que eu quero dar bem breve. Eu tenho um exemplo de uma marca de moda masculina que tinha um cliente super, super desprovido, né? E resolveram fazer uma aposta de uma calça resinada, que era para um cliente mais ousado. Consequentemente, o que aconteceu? A calça ficou para o final da coleção, a calça não vendeu, a calça que entrou no valor inicial de 280, quando foi no final da coleção, ela estava valendo R$ 49 e ainda assim ela não vendeu. E aí, o que eles fizeram quando a gente fala lá da questão da matriz BCG? Né? Eles fizeram todo um trabalho, porque foi uma aposta, ela não teve nenhum momento lá da vaca leiteira, que a gente fala que é o quadrante da matriz BCG, ela não teve nenhum momento da ascensão, né? Ela não chegou a virar a estrela, o topo, ela só foi virando questionamento e um abacaxi, ela sobrou. O que eles fizeram para que eles não tivessem perda total? Recolheram todo o material de todas as filiais e fizeram uma lavagem, né? Reconstruíram a peça, eu poderia dizer, para voltar aos pontos de vendas. Mas nesse meio tempo, a gente teve muito gasto. Então, para que as marcas não caiam nessa, né, nesses, acabem cometendo esses erros, eu acho que fica, assim, aqui o que você falou, a questão de conhecer muito bem o público, entender quem é a sua musa inspiradora, como você falou, acho que isso se faz muito necessário para que elas não cometam esses erros. Bom, é isso. Eu acho que... Quer falar mais alguma coisinha, Samanta, complementar, dentro do que nós Eu trazemos acho que é aqui? isso, porque se eu começar a falar, lá vai mais 1 hora, então eu já dou uma segurada. Porque é muito. Nosso assunto aqui ele vai puxando e vai linkando com muita coisa. Mas eu só diria que, assim, no caso, você precisa pensar, por que uma peça leva 8 meses para ser lançada? Ela precisa ser pensada e tomar cuidado para não estabelecer que, então eu posso copiar todo mundo. Não, cópia é crime, tá? E é crime mesmo, tá? E isso você precisa ser entendido 100%, principalmente com estampa. Já processei muita marca que pegou estampa minha. Tanto que o que eu posto é coisa que eu já sei que, se for, não vai me doer. Entendeu? Então, assim, não é cópia. É você se inspirar e dessa inspiração você desenvolver algo. Entende? Então, assim, tomar cuidado com isso e, principalmente, gente, são 8 meses de estudo, não é à toa. Mas eu preciso fazer uma cápsula. Primeiro que a gente não faz pastel, né? Eu detesto quando as pessoas chegam, e faz uma cápsula para mim, de uma coleção cápsula daqui 3 semanas. Você tá louco, né? E aí, você, dentro desse período curto, você não estuda, né? Essa coisa efêmera acaba transformando em algo pastel, então aí já tirou arte, não tem arte em cima disso. Se você quiser fazer pastel, tudo bem. Mas é importante entender
Se o seu público só compra pastel, então talvez você lucre. Agora, se o seu público é criativo, ele precisa de arte, pastel não vai vender nunca. Tá? Só isso mais ou menos que eu queria deixar. De entender bem para saber distribuir bem o mix, né? E não ter sobras no final da coleção. Isso aí. Bom, eu acho que dentro do que a gente tinha para trazer, eu acho que já é, não sei se é automático aqui que para o Instagram de gravar. Mas não faço ideia também, primeira vez fazendo live. Então, a gente vai conhecendo, se adaptando. Eu queria abrir um pouquinho para as perguntas, mas acho que a gente conseguiu ir trocando aqui, o pessoal, à medida com que foi participando ali, foi legal para uma primeira, assim, para essa troca. Eu vou tentar deixar esse material aqui. Vou deixar também, já dando um gancho para a próxima. Na próxima live que eu vou trazer aqui, eu vou divulgar, eu queria falar um pouquinho com a Samantha, acho que nem ela ainda sabe disso, mas eu vou falar. Estou descobrindo agora, mas tudo bem. Falar um pouquinho sobre moda e os sentidos. Isso é um tema que eu queria falar já fazia um tempo, desde o ano passado. Eu falava muito isso com a Camila da Mata, que foi uma queridíssima que eu conheci, que também trabalha com essa parte de criação de moda. E eu sempre falava isso com ela, que eu queria muito desenvolver algum material falando sobre como as pessoas se sentem, quais emoções são transmitidas através das vestes. E eu acho que esse é um tema maravilhoso, envolve muita psicologia, também envolve muitas pautas maravilhosas. Eu acho que uma hora vai ser pouco, mas enfim, a gente vai tentar aí. Então, eu queria deixar aqui o convite para vocês, para a nossa próxima live. Eu quero ver se você faz esse. É um projetinho que eu estou dando início hoje, né? E eu quero ver se eu faço a cada 15 dias, trazendo aqui uma pauta nova para vocês, conforme eu venho fazendo ali no canal, a cada uma semana trazendo material novo. A cada 15 dias eu quero trazer aqui uma pauta legal e debater com profissionais como a Samantha, que a gente vem aqui trazendo. Então, quero deixar o convite. Quero agradecer também a Samantha. Por enquanto, acho que foi super dentro, maravilhoso o conteúdo. Acho que a sua ótica sobre o assunto é muito boa. Percebi, senti, sim, que você tem um olhar muito pautado, muito singular para essa pauta, para esse assunto que a gente abordou aqui. Eu gostaria de mais tempo para a gente debater mais, mas eu acho que fica aí margem para outros encontros, quem sabe, né? Outras discussões. Eu acho que novas possibilidades. Então, só queria agradecer a quem participou, a quem vai ver essa live depois, que esse material vai ficar, né? E queria deixar aqui o meu agradecimento pela presença e agradecer imensamente a você, Samantha. Eu adorei. Obrigada, também adorei. Assim, desafio, tá? Porque eu morro de vergonha. Engraçado, eu dou aula para 200 pessoas, mas uma câmera me intimida. Mas, assim, eu quero agradecer o pessoal que estava aqui. Enfim, se eu não respondi, porque às vezes é tanta coisa acontecendo que eu não sei se eu respondi todo mundo do jeitinho que queria. Depois pode deixar mensagens aí que eu tento responder também, que ajudo, se alguém quiser fazer pergunta. Enfim, agradeço todo mundo. Raquel, obrigadão pelo convite, tá? E é isso. Quem quiser conversar comigo, sinta-se à vontade. A gente está aqui para trocar, né? Eu sempre coloco também nos meus materiais lá que, assim, eu coloco conteúdo, mas eu sempre falo isso no final dos vídeos, que caso alguém queira saber de alguma pauta, debater alguma pauta, colocar ali nos comentários para a gente trocar, para a gente construir esse trabalho aí cada vez mais aprimorado, né? Mas eu adorei, achei que foi maravilhoso, espero que a gente consiga, sim, engajar mais pessoas, eu diria. Tá bom? Então, Samantha, muito obrigada. Vou te deixar aqui, ó, um beijão enorme. Eu adorei mesmo. Acho que esse foi só o primeiro de muitos e muitas outras coisinhas que virão aí, se Deus quiser. Ai, tá ótimo. Obrigadão, tomara. Né? Beijão. Gente, olha, um beijo. Tchau, gente. Boa noite a todos. Qualquer coisa, a gente vai estar por aqui, tanto eu quanto a Samantha, tá? Vou deixar o link aqui do material depois. Qualquer coisa, se vocês quiserem acessar. Tá bom? Beijão, Samantha. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, Beijo. gente. Tchau.